Hoje eu vou te ensinar como tratar e preparar uma imagem em preto e branco para você colorizar ela digitalmente. Ação! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje é um dia de dicas e truques. Ainda falando sobre como trabalhar com o scanner e artes originais, hoje eu vou ensinar para vocês como preparar uma arte em preto e branco para você poder trabalhar ela nas cores digitais. Para isso você vai precisar de uma arte em preto e branco, claro, de um scanner e do Photoshop. Por que isso é importante? Os processos digitais trabalham com camadas e é essencial que você entenda como trabalhar com camadas para você fazer as suas artes. Mas hoje eu não vou falar sobre camadas especificamente. O que acontece é que muitas vezes a gente vai pintar uma arte digital e a gente comete alguns erros. Ou, por mais que eles possam não parecer erros, porque a princípio eles não vão te causar nenhum dano, a longo prazo eu acho que elas não são técnicas muito boas, muito confiáveis para você fazer. E eu estou te falando isso com experiência de causa. Dos erros mais comuns é você usar a camada da arte final em Multiply e pintar nas camadas por baixo disso. E o outro erro que é pior ainda é você pintar na mesma camada que você tem o traço preto. Mas tem um jeito muito simples, muito fácil, é o processo que eu uso nas minhas páginas em preto e branco e eu vou te mostrar como eu faço. Bom galera, vamos começar então a tratar uma imagem em preto e branco para a gente poder fazer a colorização dela digital. Eu vou usar essa ilustração do monstruário para te dar de exemplo. E olha só o que vai acontecer. Bom, essa é uma imagem Ctrl Alt I 300 dpi com formato de 1:3, certo? Maravilha, é o que eu quero. Então, olha só, primeira coisa, quando você escaneia uma arte em preto e branco, é muito provável que você vai ter essas imprecisões aqui na arte, sabe? Variação de tonalidade de cinza, né, entre os pretos e os cinzas, por causa do nanquim. A não ser que você consiga, na sua arte original, fazer o nanquim ficar absolutamente super preto, você vai precisar fazer algum tipo de ajuste, tá? Sinceramente, eu acho que você não tem que ficar se preocupando com o seu original em deixar essas manchas pretas, super pretas e tal, porque o digital vai conseguir corrigir isso, tá? Mas também tem que ver se o seu nanquim não tá meio zoado, com muito aguado. Porque às vezes ele tá mais aguado e ele dá esses efeitos aqui, ó. Fica bem mais cinza. Mas bom, o que eu costumo fazer? Eu vou te passar o meu processo para ajustar essa imagem, tá? Eu vou tentar fazer ele um pouco mais devagar do que eu costumo fazer, porque esse processo está tão mecânico na minha cabeça, eu faço tão rápido, né? Então a primeira coisa que eu faço, com essa imagem, percebe, ela está no background e ela é uma imagem, é um fundo branco com esse desenho em preto. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa camada. Então eu posso fazer Ctrl J. Então eu tenho duas camadas idênticas. Ou eu posso clicar com o botão direito nessa camada e Duplicate Layer. Dá o OK, mesma coisa, criou uma cópia da camada. Ou se você não confia muito em atalho, você pode vir aqui, por exemplo, em Layer e Duplicate Layer. É a mesma coisa, tá? Mas eu aconselho muito em todas as coisas digitais você aprender os atalhos. Então, ó, aprende esse Ctrl J, você duplica a camada. Não importa o que tem nela, você duplica. Aí eu vou clicar aqui no background e aí, usando o Ctrl Del ou Alt Del, eu vou preencher esse background com uma das cores. Tá vendo aqui no cantinho, do lado da minha câmera? Tem preto e branco, certo? Ele vai preencher com uma dessas cores. Então, o Ctrl Del preencheu o meu background. Aliás, deixa eu voltar aqui, ó. Tirar essa camada. Eu vou fazer isso na camada de baixo, tá? Ctrl Del, ele preenche com a cor do background, ou seja, o branco. Alt Del, ele preenche com a cor do foreground, ou seja, o preto. Quer dizer, no caso aqui, preto e branco são as cores que estão selecionadas. Eu quero branco, porque para mim o papel, a base, vai ser branca. E aqui, eu tenho essa camada com a arte. Primeira grande questão, a gente vai ter que ajustar a tonalidade aqui dos pretos dessa imagem, certo? Preto e branco e tons de cinza. Então, tem alguns caminhos. Eu vou fazer o caminho que eu uso. Eu vou usar Ctrl L, tá? É o controle de Levels. E nesse controle de Levels, tá vendo que tem uma setinha preta, uma cinza e uma quase branca? Ela controla os tons mais escuros, os tons médios e os tons mais claros. E conforme você vai mexendo nesse controle, ó, eu vou empurrar o controle do branco para a esquerda, ele vai estourando a luz da imagem.
Se eu puxar o controle preto para a direita, ele vai escurecendo a imagem. Tá? Aqui está no extremo, não é para chegar para tanto. E o meio tom aqui, o cinza, ele vai tirando um pouco mais gradualmente em relação aos outros dois controles. Tá? Mas veja só, aqui a gente tem o canal RGB, né? Esse preset está do jeito que costuma ser no Photoshop, mas aqui é RGB. Então essa imagem é colorida no modo Red, Green, Blue. Então quer dizer que conforme eu mexo nesses controles, eu estou mexendo em vermelho, verde e azul. Eu posso mexer neles individualmente, ó, controlar só o vermelho e fazer isso com os outros. Ou quando eu estou com o controle RGB, eu faço todos ao mesmo tempo. Tá? O que eu aconselho para você? Feche esse Levels. Vem aqui, ó, imagem, antes de mais nada, tá? Imagem, modo, e aí você vai mudar de RGB para Grayscale. Não achata a imagem, ó. Geralmente o Photoshop pergunta se você quer achatar a imagem antes de mudar o modo de cor. Nunca achate, não precisa. Don't flatten. Agora ela é uma imagem em tons de cinza. Quando eu der o Ctrl L e abrir o controle de Levels, eu vou conseguir controlar o preto, o meio tom e o branco. Só que aí eu só tenho o controle de cinza, tá vendo? De preto e branco. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o tom de preto um pouco mais para a direita, puxar um pouquinho o tom de cinza um pouco mais para a direita e eu vou trazer o tom de branco um pouco mais para a esquerda. Então com isso eu estou escurecendo o preto, escurecendo um pouco mais o cinza e tirando o branco. Quer dizer, tirar o branco, né? Eu estou estourando um pouco mais o branco. Isso vai fazer com que as tonalidades mais cinza clarinho, bem perto do branco, elas já morram, virem branco. E aí com isso eu consigo ter um jogo de contrastes muito mais legal aqui na minha imagem. Ó. Dá um zoom alto para vocês verem. E aí, ó, Ctrl Z, voltando ao que era antes. Olha a diferença que dá. Ainda assim, tem alguns lugares, ó, como esse lateral da boca da Banshee, que ainda está um pouco acinzentado. E se a gente for olhar aqui em cima, não, aqui até que ficou bem equilibradinho. Vamos ver lá embaixo. Tá bom. É mais aquela parte, ó, tá vendo que às vezes aparece? Isso aqui é o traço do lápis que eu não apaguei direito. Então o que eu poderia fazer no Levels é tentar tirar um pouco mais do cinza, não vai dar certo, ou puxar um pouco mais do branco também, ó, ele acaba matando. Mas o problema é que se eu puxo muito branco para matar esse traço de lápis, ele começa a matar aqui em cima o próprio tom do preto. Então uma solução seria você usar uma ferramenta de laço e pegar só a partezinha que você quer eliminar e fazer o Ctrl L só naquele trecho. Já resolveu, tá vendo? Uma outra possibilidade que você pode fazer, agora eu vou voltar lá no começo de novo, é vir aqui, ó, imagem, ajustes, brilho e contraste. Tá? Aí você vai colocar a opção Use Legacy, tá? E você pode aumentar o contraste. Quando você aumenta o contraste, você está aumentando o abismo que existe na imagem entre o pixel preto e o pixel branco. Tá? Então, quanto mais alto o contraste, mais preto e branco exclusivamente a sua imagem vai ficar. Então, vamos supor, ó, tá aqui o contraste no máximo, vai, praticamente. Funcionou também? Funcionou. Ó. A imagem ficou bem equilibradinha, bem resolvida. Praticamente tão boa ou até melhor que usar o Levels, que é a versão anterior. Mas o problema é que quanto mais você puxa o contraste, mais ele vai quebrar o pixel, tá vendo? As imagens vão ficar muito mais serrilhadas. Tem problema? Não necessariamente. Se você está usando uma imagem 300 dpi que você vai trabalhar em A3, não tem problema, tá? Porque provavelmente isso não vai fazer grandes diferenças. Mas às vezes tem um problema, você puxa muito contraste naquele controle de brilho e contraste e a imagem acaba ficando muito pixelada, muito estranha. Eu costumo não usar muito o brilho e contraste, tá? O que eu prefiro fazer, voltando de novo, ajustes, brilho e contraste, Use Legacy, eu puxo um pouco do contraste para o preto ficar mais preto, mas não totalmente, e aí eu vou no Levels e aí eu termino esse ajuste com principalmente a marcação do cinza, que é para não perder algumas achurinhas, alguns meio tons, tá? Então,
Então o que eu vou fazer? Para não perder o arquivo original, eu mantenho o scan original por enquanto, eu vou salvar isso como um arquivo separado. Beleza, mas agora tem uma questão. Como que eu vou pintar esse treco? Uma possibilidade, que eu não considero uma boa possibilidade, né? Aliás, antes de mais nada, deixa eu vir aqui, Image, Mode, RGB ou Semi, que você vai voltar ela para o modo colorido. Não vou achatar. E aí vamos supor, eu vou criar uma camada cor 1 aqui embaixo. E sei lá, vou pegar um vermelho qualquer aqui. Percebe ó, que eu estou mexendo com o cursor aqui, pintando, mas não aparece nada. Até a camadinha você vê que tem o vermelho. Porque essa camada da arte final, a que está em cima, ela ainda é um fundo branco chapado com o desenho preto. Então a gente precisa separar esse fundo branco do fundo preto. Um caminho que é, entre aspas, mais fácil, mas que eu não recomendo, é você mudar. Ó, selecionei aqui a camada Inks. Eu vou mudar o modo de mesclagem de normal para multiply. Aí a cor de baixo, na camada de baixo, aparece. Qual que é o problema do multiply? Ele não eliminou aquela área branca, ele só deixou ela transparente. Então, vai funcionar a princípio, você pode pintar, fazer quantas camadas você quiser por baixo, mas a camada de cima ainda tem essa área toda branca, tá? Talvez um outro efeito você não vai conseguir fazer. Por exemplo, se você quiser, deixa eu mudar a cor aqui para azul. Na camada de arte final passar um traço, você primeiro que vai fazer a cor de cima misturar com a cor de baixo, é para isso que a camada Multiply serve. E também eu vou matar o desenho, porque eu estou pintando em cima do desenho. Então, não sei se é muito vantagem, tá? A outra opção, vou voltar aqui o Inks para o normal, tá? É pegar a camada de cor e colocar em cima da arte final e a camada de cor ficar em Multiply. Tá? Aí a camada de cor, tudo que você desenhar e pintar nela vai ter transparência, ou seja, todos os pixels, mesmo coloridos, vão ter esse efeito de transparência, só que a arte final vai estar por baixo. Tá? Então, se por acaso você quiser fazer algum tipo de efeito diferente na camada, não sei se você vai conseguir. Também não recomendo fazer esse tipo de técnica, tá bom? O que eu recomendo fazer? Deixa eu apagar essa camadinha de cor aqui. Voltar para a camada de arte final, que está no modo de mesclagem normal. Por que eu vou fazer essa técnica? Porque quando eu preparo um arquivo para ser pintado digitalmente, especialmente quando ele é uma história em quadrinho, uma página com muitos elementos, eu gosto de separar esses elementos. E para isso, eu preciso separar, antes de mais nada, a linha preta da mancha branca do papel, do fundo branco do papel. Olha só o que eu vou fazer. Essa é a minha tática, talvez você tenha outra forma de resolver isso. Eu venho em Select e Color Range. Ou seja, eu vou selecionar por abrangência de cor. Então o que dá pra gente fazer? Eu vou usar aqui o conta-gotas, tá vendo? Para clicar no branco ou no preto. Então assim, eu quero eliminar a parte branca. Então eu clico com conta-gotas no branco. O controlezinho aqui, ó, Fuzziness, eu deixo sempre no máximo, porque se você diminuir, ele começa a não pegar toda a área de branco, tá? Para um desenho com contraste muito bem tratado, isso vai ser um problema muito menor, mas joga no talo, dá OK. O que ele fez aqui? O Photoshop selecionou tudo que é branco nessa camada. Eu aperto Delete. Deletei, pronto. Olha a diferença que dá. Antes de deletar, tá? A camada aqui, eu tirei a camada background de branco, eu vou deletar. Ele vai transformar essa camada em uma camada que tem só as áreas de preto, ó. Eu deletei toda a parte branca. Isso serve quando você quer, por exemplo, sei lá, você fez uma pintura toda e você quer mexer só na parte amarela, você pode ir no Select, Color Range, seleciona com conta-gotas a área amarela, controla no Fuzziness, e aí você vai ter uma seleção só naquela cor, naquela abrangência de cor, tá? Mas como um desenho preto e branco é só preto e só branco. Aí olha só, liga a camada de volta, ativa o background e tudo que eu desenhar por baixo, tudo que eu pintar por baixo dessa camada da arte final vai aparecer. Porque a camada superior, essa Inks, ela é agora só a mancha de preto. Terminou? Não. Presta atenção aqui, ó. Vou voltar um zoom grandão aqui. Tá vendo que aquele controle, né, do Color Select e tudo mais, ele matou um pouquinho do preto?
tem algumas áreas meio acinzentadas nessa transição, eu não quero que fique acinzentado, não gosto disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a camada Inks, tá vendo aqui embaixo, Lock, tem esse quadriculado, esse xadrezinho aqui. Quando eu clico nisso, quer dizer que naquela camada especificamente, tudo que eu pintar, tudo que eu mexer, vai só pintar nos pixels que existem na camada. Tá? É um pouco confuso. Mas olha, como nessa camada tem só a linha preta, supostamente, eu vou usar o vermelho aqui para mostrar para vocês, ó. Eu posso passar o cursor do mouse onde eu quiser e ele não vai pintar a área branca ou a área sem pixels em volta. Ela vai pintar apenas onde tem pixel, tá? Ó, deixa eu voltar. Eu vou destravar o Pixel Lock e vou pintar, ó. Ele pinta em cima de tudo. Trava o Pixel Lock, ele pinta apenas em cima do que está pintado, certo? Para que eu vou usar esse controle? Para chapar toda essa área de preto com o preto. Pronto. Eu apertei Alt Del, tá? Como eu tinha feito antes, e eu chapei tudo que tem de pixel travado aqui com o preto chapado. Então olha a diferença que dá. Até, principalmente, na verdade, nessas achurinhas mais finas, ó, ele reforça o preto. Então agora eu tenho uma camada com a arte final, exclusivamente com a arte final, sem pixel branco nenhum, ó, e onde o preto é chapado, completamente chapado. Todas as camadas de cor que eu for incluir vão ficar embaixo da camada de arte final e em cima da camada do branco chapado, que seria um background que depois, no final das contas, você acaba botando fundo e tal. Continuando, só pra gente concluir, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de separar os elementos na hora de pintar. Essa Illustra, por exemplo, quem fez as cores dela na versão original, vou deixar no finalzinho pra vocês verem, foi o Danilo Freitas. Genial, grande artista, um cara gente fina pra caramba. Ele foi o colorista de tudo que saiu do Monstruário até agora, tirando as partes que eu pintei, mas né, ele é o nosso colorista. E eu mando o arquivo pro Dan dessa forma, aí ele vai ter o processo de pintura dele. Mas quando eu vou pintar, eu gosto de separar as coisas. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou no Ctrl J duplicar a camada de arte final, certo? Uma delas eu vou escrever Banshee, outra delas eu vou nomear Lúcia. Tá? E aí na camada Banshee, travar o pixel. Ah não, antes não trava o pixel não. Eu vou selecionar tudo que é da Lúcia, eu vou apagar. Inclusive a assinatura. Então nessa camada especificamente, eu tenho só o lado da Banshee. Aí na outra camada eu vou apagar a Banshee, certo? No final eu acabei apagando minha assinatura aqui também, mas não tem problema. Ó. Então eu tenho uma camada com a Banshee, uma camada com a Lúcia, e eu posso usar as camadas embaixo disso para fazer as cores sem me preocupar. Eu poderia separar, por exemplo, o reflexo da lente da Lúcia numa outra camada, a boca da Banshee em outra camada para usar um outro efeito. Então, tudo que eu quiser ter um controle maior para poder fazer cor, efeito e sobreposição, eu separo. Então, nas minhas páginas de quadrinho, que eu não vou mostrar para vocês aqui como funciona, mas talvez num vídeo futuro, eu faço cada quadro como um grupo de camadas específico, com os elementos separados. Dá um trabalho considerável, mas me ajuda a ter mais controle sobre o processo criativo. Tá? Qualquer hora eu mostro isso para vocês no próximo vídeo. Gente, é isso. Aí agora é só salvar essa imagem e depois pintar tudo. Beleza? Muito bem, é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido essas dicas. Tem muitas possibilidades para pintura digital, para o desenho digital, para colorização. Esses truques que eu te falei hoje, eles vão valer para quando você tem uma arte original em papel e vai escanear para tratar depois no Photoshop. Se você já faz a arte final digital, e eu acho bom você estar fazendo essa arte final numa camada só de arte final e não na mesma camada de background com fundo branco chapado, se você já faz no digital, então não tem problema, você tem outras formas aí de resolver essa questão. Mas quando é esse assunto, a gente precisa então separar o traço preto do fundo branco e essa é a técnica que eu uso. Podem existir outras, talvez até mais fáceis e mais garantidas, mas eu estou te mostrando como eu sei fazer. Eu queria deixar um agradecimento ao Will Sideralman, que é um grande amigo meu, um baita padrinista, um cara de ouro. Abração pra você, Will. Foram algumas dicas que o Will me passou que me fizeram entender esse processo aqui e por isso eu sou grato a ele pelas dicas.
Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula, galera. Se vocês acharam legal, clica o curtir aí, compartilha com mais pessoas que possam precisar dessas dicas. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, coisa de YouTube de sempre e tal. E a gente se vê em próximos vídeos. Ah, se você tiver algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, escreve aí, a gente vai conversando. A gente se vê em breve. Mantenham-se criativos e apaixonados sempre. Um abração pra vocês e tchau!